Estamos de volta com o nosso curso de Direito Penal Atual. Eu sou o professor Alexandre Salim e estou aqui com você nesta jornada na instigante disciplina que é o Direito Penal. Muito nos honra aqui a presença dos nossos convidados. Nós temos a doutora Marta, que é pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Uni-Anhanguera. O doutor Joseleno, que vem da Faculdade Alfa de Goiás. O colega docente de Direito Penal, o professor Anderson, que vem da Faculdade Padrão de Goiás. Todos representantes da Gerência de Ensino da Administração Prisional do Estado de Goiás. Sejam muito bem-vindos, é uma satisfação tê-los aqui. É a nossa terceira aula. O que nós vimos nas duas primeiras? Nós vimos a tese do mestre italiano, do jus filósofo italiano Luigi Ferraioli. Eu esqueci de falar para você. O Ferraioli, ele é o meu orientador no doutorado que faço na Universidade de Roma III. O Ferraioli, ele hoje é uma das referências mundiais dentro do garantismo penal. Aliás, o direito penal, ele é apenas uma tese, um exemplo privilegiado da tese garantista de Luigi Ferraioli, que é muito maior que o direito penal. O garantismo ele é aplicado ao penal e a todo e qualquer outro ramo do direito. Nós vimos depois as leis cegas, as normas penais em branco. Vimos a questão da inconstitucionalidade ou não, que recai, esta pecha que recai sobre essas leis incompletas, que podem ser complementadas por outra lei, norma penal em branco homogênea, por ato administrativo, norma penal em branco heterogênea, ou pelo juiz, tipo penal aberto, como foi a pergunta da Marta. Aqui é o nosso terceiro encontro e eu quero falar com você sobre esta tese polêmica intitulada Direito Penal do Inimigo. Em que contexto histórico-jurídico aparece o tal direito penal do inimigo? Você tem que saber que nós estamos em um momento pós-finalista. Como assim pós-finalista? Você tem que lembrar que até meados da década de 70, no nosso país, imperou a tese causalista. Os grandes clássicos, Hungria, Aníbal Bruno, Fragoso, são autores ligados ao causalismo penal, que viam a conduta como mero comportamento humano e voluntário, que modificava o mundo exterior. Para esses autores causalistas, dolo e culpa estão dentro da culpabilidade e não dentro do tipo. Na década de 80, chega ao Brasil com força o pensamento finalista. O finalismo de Hans Welzel, que acaba chegando ao Brasil e deslocando o dolo e a culpa, que estavam na culpabilidade, para o tipo. Podemos dizer que o nosso Código Penal, ele a partir da reforma penal de 84, ele é finalista. Podemos sim, o Código Penal é finalista. Por quê? Por causa do artigo 20 caput. Se você ler o artigo 20 caput, você verá a questão atinente ao instituto do erro de tipo essencial. O que nos diz a lei? Que o erro que incide sobre elemento do tipo, se excusável, exclui dolo e culpa. Se inexcusável, exclui o dolo e permite a punição do agente a título de culpa se houver crime culposo previsto em lei. Pois bem, há sempre exclusão do dolo. Você se deu conta do raciocínio? Se o erro incide sobre o tipo e exclui o dolo, é porque o dolo está no tipo. E o dolo está no tipo para, repito, os finalistas. Está no tipo para os finalistas, porque para os causalistas ele está na culpabilidade. O que eu quero é convidá-los para que nós alcancemos o momento pós-finalista. Aqui está a novidade. O finalismo hoje é muito pouco. Dizer que o Brasil adotou o pensamento finalista, e claro, é o pensamento que impera, seja em autores clássicos, como o professor Francisco de Assis Toledo, seja em autores contemporâneos, no Rio Grande do Sul, o professor Bittencourt, no estado de Minas Gerais, o professor Rogério Greco, em São Paulo, o professor Guilherme de Souza Nutti, todos colegas, doutrinadores, penalistas, que acabam sustentando um finalismo tripartido. Muito que bem, só que nós temos que ir além. Isto é importante para você
que tem interesse na academia, com as dissertações de mestrado, por exemplo, mas é importante também para você que está se preparando para o concurso. Vamos falar então do pós-finalismo. O finalismo hoje, ele não é mais o ponto de chegada, o finalismo é o ponto de partida. A teoria pós-finalista ou a teoria funcionalista. Nós vamos trabalhar com funcionalismo aqui, dentro do direito penal do inimigo. O funcionalismo, ele rompe o paradigma. Não nos preocupamos mais em querer definir o que é o direito. O que é o direito? Isto é coisa do passado. A nossa preocupação aqui com o funcionalismo é saber para que serve o direito. Em especial, aqui no nosso âmbito penal, qual a função do direito penal? É isto que quer saber o finalismo. Qual a função? Para que serve? A que veio o direito penal no caso? Há várias vertentes do funcionalismo. Um funcionalismo mais moderado, um funcionalismo mais radical, que é onde está o direito penal do inimigo, e até um funcionalismo, como se diz, contencionista ou reducionista, onde está a tese da tipicidade conglobante, será objeto da nossa quinta e última aula aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionalismo moderado. Moderado ou teleológico, do professor alemão Klaus Roxin. Aliás, Roxin, você tem que lembrar, ele é um minimalista. Roxin é um minimalista, Ferraioli é um minimalista, Servini é um minimalista, são todos, Zaffaroni é um minimalista, todos autores ligados à aplicação de um direito penal mínimo, como vimos na nossa primeira aula com o garantismo. O que diz o professor Roxin a esta indagação? Para que serve o direito penal? Diz ele, para administrar a vida social, para regrar a vida em sociedade. O direito penal nada mais é do que um controlador social formalizado. Como eu já disse a você, há várias instâncias de controle social, sejam elas informais, sejam elas formalizadas. Há um controle social informalizado que começa em casa, com a família, passa pela escola, pelo clube, pela igreja. Um grande controlador social informal hoje, como eu disse a você, é a mídia, pense. Até chegarmos em controladores sociais formalizados, que vêm com as instâncias policiais e penitenciárias, com o Ministério Público, que vêm com o sistema criminal como um todo. E o direito penal está aí inserido. O direito penal é mais um órgão de controle social. O direito penal sustenta o funcionalismo moderado ou teleológico. Ele não serve para punir ninguém. O direito penal não serve nem mesmo para criar e para dizer o que é crime, porque é a sociedade que se regra e, querendo, usa como um dos seus controladores o direito penal. Roxin, você tem que lembrar, ele está ligado à política criminal. Roxin, não é à toa, está ligado a teses minimalistas como o princípio da insignificância. Aliás, a expressão insignificância é dele, Roxin, porque a expressão bagatela é de outro Klaus, é de Klaus Tiedemann. Roxin está ligado, eu dizia, a teses minimalistas como o princípio da insignificância, a própria teoria da imputação objetiva, que para nós no Brasil é algo relativamente novo no que se refere a decisões jurisprudenciais. A teoria da imputação objetiva vem para controlar a teoria que nós adotamos no artigo 13, a da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes causais, no que se refere à relação de causalidade entre conduta e resultado. Teses minimalistas. Pois bem, Roxin sustenta que a função última do direito penal é esta, administrar a vida social. É um órgão de controle social. Mas é claro que a polêmica, pessoal, ela não está aqui em Roxin. A polêmica não está no funcionalismo moderado ou teleológico. A polêmica está no funcionalismo radical. Está no funcionalismo sistêmico. Está no funcionalismo normativista do professor alemão, o professor da Universidade de Bonn, Günther Jacobs. O professor Günther Jacobs é o responsável pela formulação do que nós chamamos, então, anote, de funcionalismo radical
ou normativista, ou sistêmico. Justamente porque ele vai se embasar na teoria sistêmica ou da autopoiese de Luhmann, de Niklas Luhmann. É o que nós veremos, portanto. O direito penal do inimigo está aqui, dentro da tese funcionalista, repito, sistêmica, ou radical, ou normativista de Günther Jacobs. O professor Jacobs, ele traz toda uma fundamentação filosófica para a tese do direito penal do inimigo. Você deve lembrar aqui dos famosos filósofos contratualistas, os famosos filósofos que pensam o Estado como um contrato social. Eu estou falando aqui de Rousseau, eu estou falando aqui de Locke, eu estou falando aqui de Hobbes. Autores que falam desta passagem do estado de natureza para o estado de cultura e com esta passagem na criação do Estado. Então pense aqui comigo. Nós estamos num estado de natureza, num estado selvagem, num estado que reflete a lei do mais forte, uma luta de todos contra todos. E nos cansamos. E resolvemos passar a um estado civil, um estado com regras, um estado com normas. Pois bem, nos reunimos em assembleia e firmamos o pacto social. Esta metáfora, é claro, da criação do pacto social, da criação do Estado a partir do contrato social, é toda a fundamentação filosófica da tese do professor alemão Günther Jacobs. E não apenas em filósofos contratualistas como Hobbes, como Rousseau, como Locke, sustenta o professor Jacobs a sua base filosófica para a teoria do direito penal do inimigo. Mas também em filósofos como Kant e em filósofos como Fichte, ok? Pois bem, desde 85, quando houve um famoso Congresso Mundial de Direito Penal na Alemanha, já se falava nesta nomenclatura do direito penal do inimigo. O professor Jacobs, ele lança esta ideia apenas como um discurso falando, olha, estamos nos aproximando de um momento em que há um direito penal contra o inimigo. Se está elegendo o inimigo. E, portanto, há também um terrorismo de Estado ao lado do terrorismo delinquente. Pois bem, o que acontece é que em 2003, o professor Jacobs, ele escreve um livro intitulado Direito Penal do Inimigo, onde ele, ao contrário de 85, ele traz um discurso afirmativo e legitimador, defendendo a tese radical do direito penal do inimigo. O professor Jacobs, ele começa sustentando que há dois tipos de direito penal. Cuidem agora. Um direito penal do cidadão e outro direito penal do inimigo. O direito penal do cidadão é um direito penal com regras, é um direito penal com garantias, é um direito penal com advogado, é um direito penal que é aplicado em atos executórios e não em preparatórios, é um direito penal que respeita a legalidade estrita. O delinquente traça o cidadão, vejam, direito penal do cidadão. O delinquente traça o cidadão, ele, na verdade, comete o seu delito, ele será processado e talvez responsabilizado pelo órgão que apresenta o Estado na acusação, no nosso caso pelo Ministério Público, que tem o dever o munus constitucional de acusar, só que com observância de todas as suas garantias constitucionais. O delinquente cidadão, ele terá ampla defesa, ele terá contraditório, ele terá advogado em todas as fases do processo. Ou seja, para nós aqui no Brasil, seria até uma redundância falarmos em direito penal do cidadão. Por quê? Porque é o nosso direito penal. No entanto, há um outro tipo de direito penal. Eu prefiro a expressão direito penal contra o inimigo. Mas o professor Jacobs, que é o pai da tese, fala no direito penal do inimigo. No direito penal do inimigo. Um direito penal radical. Um direito penal onde eu posso punir a partir de atos meramente preparatórios.
Um direito penal que usa e abusa de normas penais em branco e tipos penais abertos. Um direito penal onde não há ou estão absolutamente diminuídas garantias penais e garantias processuais penais constitucionais. Um direito penal onde o princípio é o da periculosidade e não o da culpabilidade. Olhem só onde chega a sustentação do professor Jacobs. Nós temos o imputável e o inimputável. Ambos, é claro, podem praticar fatos típicos e ilícitos. O inimputável, aquele que não é são mentalmente, pode matar alguém, por exemplo. Muito que bem. É da lógica, é da técnica do nosso direito penal que sobre o comportamento do imputável recai um juízo de culpabilidade. Ou seja, é um juízo para o passado. Eu puno o imputável pelo que ele fez. É por isso que a pena tem prazo mínimo e tem prazo máximo. Agora, em relação ao inimputável, aquele que, embora pratique fato típico e ilícito, ele não é são mentalmente, não há um juízo de culpabilidade sobre o seu comportamento, mas um juízo de periculosidade. A periculosidade, ao contrário da culpabilidade, não é um juízo para trás, para o passado. É um juízo para a frente, é um juízo para o futuro. Ou seja, porque o sujeito é inimputável, há um juízo de periculosidade porque ele pode tornar a fazer. É por isto que a medida de segurança no nosso país, ela só tem prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos. O que o professor Jacobs faz aqui? Ele junta os dois conceitos. Ou seja, ele diz que o inimigo, ele é um imputável perigoso. Opa, deu um nó. Na lógica brasileira, ele deu um nó. Porque o conceito de imputabilidade está ligado ao de culpabilidade. E o de inimputabilidade é o de periculosidade. O professor Jacobs fala no imputável perigoso. Juntou tudo. Vocês entendem por quê? Imputável perigoso? Porque ele quer que o inimigo não receba a pena. Ele quer que o inimigo receba a medida de segurança. Este é o pensamento lombrosiano, que vê o crime como doença, que vê o criminoso como alguém que deva ser tratado e que, por consequência, não haverá incidência de pena, mas incidência de medida de segurança. Não obstante o sujeito seja são mentalmente. Por quê? Porque só há prazo mínimo. Para a medida de segurança só há prazo mínimo, não há prazo máximo. Isso significa que o nosso inimigo, ele poderia, em tese, ficar segregado de forma indefinida, para sempre. Uma segregação permanente, perpétua. O ergástolo. Você está vendo como é radical esta tese? Aliás, o procedimento aqui para o inimigo é um procedimento de guerra. O inimigo para o professor Jacobs é uma não pessoa. Se o sujeito é uma não pessoa, ele é um não detentor de garantias penais e processuais. Isto significa que se é uma não pessoa e um não detentor de garantias penais e processuais, é um não sujeito processual. Se ele é um não sujeito processual, bom, eu posso jogar com as garantias penais e processuais a meu bel prazer. Eu, Estado. E como eu disse a você, o procedimento é de guerra. Não é um procedimento processual penal. O inimigo, ele é visto como inimigo tal qual na guerra. E claro que o inimigo na guerra, ele não tem que ser preso. O inimigo na guerra tem que ser abatido. Este é o pensamento radical que recai sobre o inimigo, no direito penal do inimigo. Você não pode defender o direito penal do inimigo hoje. É um direito penal radical. É um direito penal onde não há ou estão diminuídas quase ao máximo as garantias penais e processuais conquistadas ao longo dos séculos. E a pergunta que não quer calar, né? Mas quem é este inimigo, hein? Quem é o inimigo? A questão aqui é de política criminal. O inimigo é quem o chefe, o inimigo é quem o Estado, o inimigo é quem o Big Brother no sentido de Orwell, 1984, quer que seja. O inimigo é quem está ali no comando, diz que é o inimigo. O inimigo já não foi Jesus Cristo? O inimigo já não foi o herege? O inimigo já não foi
as mulheres, na época consideradas bruxas e levadas à fogueira. Pense na Guerra Fria, quem era o inimigo? Não era o comunista, todo mundo tinha medo de comunista. O inimigo era o comunista e, por consequência, o comunismo. O inimigo vem sendo escolhido pelo governante. Você está vendo que é direito penal do autor? Você está vendo que eu estou punindo o sujeito pelo que ele é e não pelo que ele fez? Eu estou punindo ele porque é inimigo. O direito penal do inimigo, senhores, aceita a punição do agente em sede de atos preparatórios. O que nos diz a boa técnica no Brasil? Bom, o iter criminis, o itinerário do crime, pressupõe a cogitação, é a fase interna do crime, quando eu cogito praticá-lo. A cogitação é impunível. A preparação são os atos preparatórios para a execução. O bem jurídico não começou a ser ofendido ainda. A preparação, em regra, é impunível no Brasil, salvo quando, por política criminal, o nosso legislador resolver tratá-la como tipo penal autônomo, como, por exemplo, possuir petrechos para fabricar moeda falsa. Ok? O crime é de falsificação. Se eu tiver na minha residência o maquinário para fabricar a moeda falsa, eu já posso, em tese, ser punido pelo artigo 291 do Código Penal. Repito, isto é exceção. Punir ato preparatório é exceção no nosso país. Cogitação, então. Preparação. Execução. Aqui na execução, que é a terceira fase do iter criminis, o bem jurídico começa a ser agredido. O bem jurídico começa a ser agredido e, portanto, o sujeito ele passa a ser passível de punição. Portanto, no nosso país, nós punimos atos preparatórios. A quarta fase é a fase da consumação, a fase do iter. Então, nós temos a cogitação, temos a preparação, temos a execução e temos a consumação, quando estão presentes todos os elementos que caracterizam o tipo penal. É o que está no artigo 14, inciso 1º do Código. Repito, só há possibilidade de punição no Brasil a partir dos atos executórios, salvo raríssimas exceções. A partir, portanto, da terceira fase do iter criminis. Ocorre que lá, na tese do direito penal do inimigo, eu já estou punindo a mera cogitação. Eu já estou punindo o ato preparatório. E isto, claro, foge à regra. Isto, claro, desrespeita a garantia mínima de ampla defesa daquele cidadão. Pune-se ato preparatório, pune-se em cogitação e se usa e abusa de norma penal em branco. Foi o que nós vimos na nossa segunda aula. Por que se defende tanto aqui a instituição de normas penais em branco? Principalmente portarias de caráter militar, atos administrativos expedidos pelo Ministério do Exército para regrar a questão contra o inimigo. Você está vendo? O procedimento é de guerra. Por quê? Eu repito. Porque é o executivo legislando. Você está vendo? As comissões militares que foram instituídas nos Estados Unidos, logo após os atentados ao World Trade Center, lá em 2001, elas trazem algo que é fantástico, né, pessoal? Porque você tem o julgador, que é militar. Você tem um promotor, que é o Ministério Público, que é militar. Você tem um defensor, que é militar. E você julga tudo com base numa lei que é militar, que é praticamente o executivo ali determinando, dando as cartas, julgando, acusando e julgando. Você está vendo? Onde é que está o princípio acusatório ali? A crítica tem que ser feita. É claro que a tese do professor Jacobs, que vem lá em 2003, ela é uma tese que veio para o terrorista. Veio para o terrorista, não é à toa que vem em 2003, logo depois do 11 de setembro de 2001. O terrorista é o inimigo. Mas qual a diferença entre o delinquente cidadão, direito penal do cidadão, onde há garantias, e o direito penal do inimigo, o delinquente inimigo, onde não há garantias? É a finalidade do agente. Porque veja que o delinquente cidadão também pratica crimes. Tal qual o delinquente inimigo, o delinquente cidadão também pratica crimes, mas não tem a finalidade de desconstituir o pacto social. É por isso que a tese do professor Jacobs começa lá atrás, com Rousseau, com Locke e com Hobbes, no contrato social. Então veja bem, eu pratico o meu crime, eu sou um delinquente,
Mas eu não quero fulminar o pacto social. Eu sou um delinquente cidadão, como sustenta Jacobs. Um delinquente cidadão. Portanto, sobre o meu comportamento deverá recair um direito penal do cidadão, que é o direito penal tal qual o conhecemos, com regras, com perspectivas, com garantias processuais e penais. Pois bem, se eu, no entanto, além de praticar os meus delitos, eu tenho a intenção de fulminar com o pacto social, de desconstituir, de destruir o contrato social, eu sou um delinquente inimigo. Que nós temos que pensar o foco, a finalidade, o ânimos daquele agente que, pilotando um avião, porque eu estive há alguns anos, agora, morando na Itália em virtude disso, do estudo. Tá? A direita fascista que ascende ao poder com a Lega Nord, a Liga Norte do Berlusconi e os seus, acaba, no final de 2008, criando uma agravante da clandestinidade. Meu colega, caro professor Anderson, uma agravante da clandestinidade. Então, se nós temos um réu, digamos um italiano, que pratica um crime de furto, ele recebe pena X. Se nós temos um clandestino que pratica o mesmo crime de furto, ele recebe a pena X agravada de Y. Por quê? Porque ele é clandestino. Isto é direito do autor, ele é clandestino. Ele tem que receber uma reprimenda maior. Mas esta questão do direito penal do inimigo chega ao seu ápice na Itália, quando no final de 2009 aprova-se o crime de clandestinidade. Um crime que é permanente. Um crime que, por ser permanente, admite flagrante a qualquer tempo. Então você pensa comigo. Eu tenho aquele cidadão que está lá na Piazza di Espanha, em Roma. Ele está lá vendendo aquelas bugigangas que eles ficam lá vendendo. Aí chega o carabinieri. Eu quero documento. E ele, não tem, eu sou clandestino. Não tem? Você está preso. Mas como assim? Eu não fiz nada. Eu estou aqui trabalhando. Não interessa, você é clandestino. Você está vendo o direito penal do autor? Eu puno o sujeito pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo que ele acredita, porque ele está afiliado ao partido A ou B, porque ele tem uma crença religiosa diferente da minha, porque ele tem um comportamento sexual diferente do meu. Eu puno pelo modo de vida, eu não puno pelo que ele fez. Isto é um absurdo. Aliás, eu quero que você pense, porque agora se começa a abrir a caixa preta lá de Guantánamo, a base americana em Cuba chamada Guantánamo, onde há 235 presos. Muitos deles provisórios há mais de 7 anos. Quando o presidente americano Barack Obama ele assumiu o poder, você deve lembrar, uma das primeiras medidas que ele disse que seriam feitas seria: em 1 ano eu vou acabar com Guantánamo. Acabou? Onde é que ele vai colocar os 235 presos? Vai mandar de volta? Qual é o país que vai querer receber? É claro que não acabou. Agora eu quero que você pense, porque ali você tem não apenas presos suspeitos da prática de atos terroristas, eu repito, suspeitos, muitos sem uma acusação formal, quiçá uma condenação definitiva, porque você é suspeito de estar vinculado com a Al-Qaeda. Quer dizer, você é autor, você merece reprimenda. E mais, nós temos todo um julgamento de exceção, que, pela nossa Constituição, ele vem proibido. Os tribunais de exceção, eles vêm proibidos. O que aconteceu em Nuremberg, o que aconteceu em Tóquio, quer dizer, aquilo não se pode repetir. E eu não estou, por favor, defendendo as atrocidades nazistas. Eu estou aqui sendo técnico. Pensem aqui comigo. Você sabia que até a instituição do Tribunal de Nuremberg não havia crime de lesa humanidade? Não havia crime contra direitos humanos? Repito, eu não estou defendendo o nazismo, por favor. Não estou dizendo que não houve atrocidades. É claro que houve. Eu estou apenas trabalhando com a técnica. Os crimes foram criados pela Carta de Nuremberg, ou seja, foram criados depois do fato. Eu tenho não apenas uma violação ao princípio da anterioridade, como a vedação de instituição de tribunais de exceção, que é o que acontece lá nos Estados Unidos, com a base de Guantánamo, a base americana em Cuba. Com a caixa preta de Guantánamo sendo aberta, você sabia que vieram à tona, inclusive, as famosas técnicas de interrogatório?
Você está vendo, esse é direito penal do inimigo. As famosas técnicas de interrogatório, onde se admitia para obter confissão técnicas de coerção pessoal. Técnicas de coerção pessoal para obter confissão de réus suspeitos da prática de atos terroristas. Bom, os americanos, pessoal, eles legalizaram, eles positivaram a tortura, se deram conta? Uma das técnicas, por exemplo, para obter confissão, a técnica de afogamento. E é muito engraçado, né? Porque você tem, num artigo lá, prevista a técnica de afogamento e no seu parágrafo, já que os americanos, eles respeitam tanto os direitos humanos, né? Desde que a água seja potável. Isto é risível, né? Isto representa o direito penal do inimigo. Um direito penal sem garantia, um direito penal sem qualquer tipo de procedimento constitucional, um direito penal onde o advogado, quando ele atua de uma maneira não efetiva. Você tem que criticar o direito penal do inimigo, ok? Trabalhar hoje com o direito penal do inimigo significa voltar ao Terceiro Reich, lembre disso. Na Itália, por exemplo, é um país do qual eu conheço a realidade, quer dizer, lá não temos apenas a preocupação na seara penal em relação ao inimigo, que hoje, repito, além do terrorista, é o imigrante clandestino, mas também na seara administrativa. Hoje a punição, existe uma punição administrativa para quem, por exemplo, aluga os imóveis para o clandestino. Hoje nós temos punições para os médicos que atendem o clandestino e não comunicam o Estado. Medidas administrativas que podem chegar lá ao conselho de classe com a cassação do registro. Medidas radicais. Por quê? Porque o sujeito, ele é clandestino. E no Brasil? Esta é a pergunta que não quer calar. No Brasil, nós podemos falar em um direito penal do inimigo ou contra o inimigo? Eu sustento que sim. Podemos sim. Sustento, em primeiro lugar, em virtude da famosa Lei do Abate. Você já ouviu falar da Lei do Abate? A Lei do Abate nada mais é do que uma alteração ao Código Brasileiro da Aeronáutica. Uma alteração que veio depois regulamentada por um decreto presidencial, à época presidente Lula, em 2004. Dizendo o seguinte: se a aeronave ela está em espaço aéreo brasileiro e recai sobre ela uma suspeita de estar transportando drogas, ela pode ser abatida em pleno voo. Claro que há alguns requisitos antes, tiros de advertência, etc. Ela pode ser abatida em pleno voo se sobre ela recai uma suspeita de estar transportando drogas. Você aprova essa medida? Porque muitos aprovam, né? Bom, mas claro, por que não derrubar a aeronave? Mas só um pouquinho, só um pouquinho. E o piloto, hein? Você esqueceu do piloto? Você esqueceu que daqui a pouco isso aí pode ser uma linha aérea convencional? E você estar abatendo a aeronave e também toda a tripulação? E o passageiro? E o filho do piloto? Então a pergunta é, cabe pena de morte no Brasil? Esta é a pergunta. Eu posso falar em pena de morte no nosso país? Por favor, comecem sempre com a regra. Aí depois vocês vão para a exceção. O artigo 5º, inciso 47, da Constituição Federal, portanto, dentro do artigo 5º é um direito e uma garantia fundamental, diz que são vedadas as seguintes penas, e entre elas a de morte. Portanto, cabe pena de morte no Brasil? Não! Essa é a resposta. Com exceção, aí depois nós vamos para a exceção, com exceção do caso de guerra declarada pelo presidente da República. Bom, mas é uma exceção, é um caso excepcional. A guerra significa a falência do direito, onde a guerra significa o direito não deu certo. Com exceção da guerra declarada pelo presidente da República, com base no artigo 84, inciso 19 da Constituição. Então veja só, em primeiro lugar, nós temos um descumprimento à Constituição, porque é pena de morte durante o período de paz, correto? Eu quero que você pense na lei do abate. No momento em que o presidente autoriza que aquela aeronave ela possa ser abatida, bom, ele está decretando a morte do piloto. Ele está decretando a morte de todas as pessoas que se encontram na aeronave. Você está vendo que seria uma pena de morte em tempo de paz? Você está vendo que seria uma pena de morte contra o artigo 5º da Constituição, que veda a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada?
Você está vendo que seria uma pena de morte a revelia do judiciário? Porque quem decreta a morte, neste caso concreto, é o presidente da República. Quer dizer, isto constitui direito penal do inimigo. Agora, claro, fica aqui o meu registro. Porque quando nós pensamos num direito penal do inimigo, nós temos que pensar numa lei penal estrito sensu, uma lei penal incriminadora. E o Código Brasileiro de Aeronáutica não é uma lei penal incriminadora estrito sensu. Não há nenhum tipo penal ali. É uma lei administrativa, mas que reflete o espírito do que é o direito penal do inimigo. Ok? Os senhores que são da execução penal, hoje se fala num direito penal do inimigo. Se fala também em processo penal do inimigo. E hoje fala-se também, professor Anderson, numa execução penal do inimigo. Isto vem quando, em 2003, é alterada a LEP, a Lei de Execução Penal. A Lei 7.210, de 84. E é instituído, é criado, o famoso RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Então, você que está se preparando para o concurso, se perguntarem para você quantos são os regimes de cumprimento de pena no Brasil, você vai dizer, olha, são 3, olhando o código. Opa, já está mal, não são 3. Oh, mas não é o fechado, o semiaberto e o aberto, conforme artigo 32, ali 33 principalmente, do Código Penal? Pois é, mas você está esquecendo o regime fechadíssimo. Ele é mais que o fechado. Ele é o regime disciplinar diferenciado. Ele é um fechadíssimo. Ele está no artigo 52 da LEP, da Lei de Execução Penal. Bom, o regime disciplinar diferenciado, o RDD, ele restringe o direito a visitas, o direito a lazer do preso. Ele reinstitui uma espécie de solitária, como dizem os críticos, dentro das cadeias brasileiras. O regime disciplinar diferenciado, ele pode ser instituído no caso de risco, olhem como é subjetivo, de risco à segurança, seja da sociedade, seja ali dos próprios presos. Em caso de risco. Ele pode ser instituído também se houver fundadas suspeitas de que aquele preso, ele pertence a organizações criminosas. Você está vendo? Porque há fundadas suspeitas de que o sujeito pertence a uma organização criminosa, aliás, cujo conceito é indefinido também, o que é a organização criminosa, porque a Lei 9.034 de 95 não diz, nós podemos instituir o RDD. O RDD, repito, para os críticos, ele é tido como um direito penal do inimigo, uma execução penal do inimigo, na fase de execução penal, ok? No entanto, eu quero que você registre que a constitucionalidade do RDD, ela vem sido reiteradamente atestada pelo STJ. Repito, o STJ reiteradamente, ele diz que é possível, que é válido, que é justo em muitas hipóteses a instituição deste regime fechadíssimo. É mais que o fechado, que é o RDD. Segundo os críticos, seria uma manifestação clara, dentro do Brasil, de um direito penal do inimigo. Ok? Não defendam este funcionalismo radical ou normativista de Günther e Jacobs. Critiquem, ao contrário. Ok? Critiquem. Em relação ao imigrante clandestino, quer dizer, eu não estou defendendo aqui a clandestinidade. O que me parece que seja justo é aperte o direito administrativo. Aperte a expulsão, a deportação, se for o caso. Mas não se resolva com penal, que é o que está fazendo a Itália. Resolvendo direto com o penal. O penal que, conforme diz o princípio da intervenção mínima, lembre da nossa primeira aula, ele tem que ser a última ratio. O penal tem que ser a última ratio. O penal só pode incidir depois de esgotadas as esferas civil e administrativa. No momento em que eu trato o clandestino, porque ele é clandestino, com o direito penal, eu estou trabalhando com o penal como prima ratio. O que vai de encontro ao moderno pensamento hoje sobre o direito penal, um direito penal que se quer democrático, civilizado, fundado em princípios garantistas. Ok? Você deve criticar a tese do direito penal do inimigo, a tese ligada ao funcionalismo sistêmico, normativista ou radical do professor alemão Günther e Jacobs. Ok? Meus ilustres convidados, vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tem uma pergunta, professor. Por favor. Esse assunto, ele está relacionado com as velocidades do direito penal? Ótima pergunta. As velocidades do direito penal.
A resposta é sim, dependendo da velocidade. Em relação às velocidades do direito penal, nós temos que lembrar, desde logo, o nome do professor espanhol Jesus Maria Silva Sánchez. O professor Silva Sánchez, meu caro, ele escreve uma obra que se chama A Expansão do Direito Penal, que é fantástica. Se você gosta de lidar com esta matéria, direito penal do risco, direito penal do inimigo, direito penal das velocidades, um direito penal moderno, você tem que ler, é uma leitura obrigatória, a tradução pela RT hoje. A Expansão do Direito Penal. Pois bem, o professor Silva Sánchez, ele acaba falando que o direito penal do inimigo representa, sim, uma das velocidades, que é a terceira velocidade. Nós temos uma primeira velocidade, em que eu trabalho com direito penal clássico, uma segunda, em que eu trabalho com direito penal mais alternativo, e uma terceira velocidade, onde eu pego uma parte da primeira e uma parte da segunda. É o que nós veremos na nossa próxima aula. O direito penal do inimigo ele está relacionado a esta terceira velocidade. Por quê? Porque eu resgato a pena de prisão por excelência. O terrorista, ele não vai cumprir pena alternativa, né? Ele não vai cumprir uma PSC. O terrorista vai ser penalizado. Eu trabalho, portanto, com o resgate da pena de prisão por excelência em relação ao terrorista, mas, ao mesmo tempo, eu pego uma partezinha da segunda velocidade, como eu verei com você depois, na próxima aula. Ou seja, uma relativização das garantias penais e processuais penais. Então, pena de prisão, mais relativização das garantias. O terrorista, ele vai para a cadeia. Pena de prisão, pena privativa de liberdade. Só que ele não terá uma defesa efetiva. Então, nós temos toda uma flexibilização de garantias penais e processuais penais no que se refere à ampla defesa, contraditória, assistência de advogado. Então, a pergunta, ela é ótima e ela está correta. O direito penal do inimigo, ele tem que estar relacionado por você com a terceira velocidade do direito penal, ok? Se você está em dúvida no que sejam a primeira e a segunda velocidades, não se preocupe, porque a nossa próxima aula é sobre a quarta, esta novíssima velocidade que diz com direito penal internacional. É o que nós veremos depois, ok? Mais alguma? Sim, professor. O que é maximalismo penal? Meu caro professor Anderson, o maximalismo penal ele está totalmente relacionado com a tese do direito penal do inimigo. O maximalismo penal é uma política criminal de ultradireita. O maximalismo penal, ele surge naquele momento, como nós vimos na nossa primeira aula, próprio de uma criminologia crítica. Nós temos a falência do welfare state e com ela o surgimento de políticas radicais de controle social. Portanto, nós temos a instituição. Na época, eu falei para você, o prefeito de Nova York era o Rudolph Giuliani. A primeira delas foi a política da tolerância zero. E muitos dizem que deu certo. O Rudolph Giuliani, ele vem inclusive ao Brasil palestrar, ele vem como uma estrela. Ele resolve o problema da criminalidade no mundo. Será que resolve mesmo? O Rudolph Giuliani, repito, egresso do Ministério Público, o que ele faz em Nova York é, na verdade, tapar o sol com a peneira. Ele limpa o centro, ele limpa a parte dos turistas. Mas é claro que aquele problema, aquela criminalidade do sem-teto, do mendigo, do furtador, aquela criminalidade que estava ali a pequena, incomodando a parte visível da cidade, no Central Park, por exemplo, ela é empurrada para a periferia. O problema não é resolvido. A política criminal maximalista ou rigorista da tolerância zero, ela não é como uma varinha de cristal que vai ali, pum, mágica, soluciona o problema. Claro que não, claro que não. Essas teses radicais ou maximalistas, elas também representam o direito penal do inimigo. Aliás, meu caro professor Anderson, isto é uma realidade que não é de hoje. Se nós pensarmos de forma crítica o direito penal, veremos que o direito penal é uma eterna luta entre os maximalistas, que é a sua pergunta, de um lado, e os minimalistas de outro. É a eterna batalha entre os maximalistas e os minimalistas. E isto hoje se reflete em políticas de segurança pública. Pensem comigo. Eu tenho um período de ditadura no meu país. Um período onde se aperta, se tortura. Se tortura demais, se aperta demais, tem que afrouxar. O que vem logo em seguida? A Constituição Cidadã. É a abertura. Em 88 vem a Constituição Cidadã.
E aí muitos dizem, opa, soltou demais. Opa, tá mal. Essas teses garantistas que estão na Constituição Federal, é o que gritam muitos, elas foram pensadas para os presos políticos. Aquelas pessoas que estavam ali como legisladores constituintes, legislando em causa própria. E hoje são usadas nas mãos das organizações criminosas como escudos protetivos. Tá mal, tá tudo mal. Abriu demais. O que acontece? Isso em 88. Em 90, o que vem? Lei dos crimes hediondos. Aperta tudo de novo. A lei dos crimes hediondos, ela reflete o direito penal do inimigo. Ela acaba taxando de hediondo, porque o critério é objetivo. E felizmente, né? Porque se subjetivo fosse, ficava tudo para a cabeça do julgador. O critério é objetivo. Isso significa que a lei, no artigo 1º, arrola o que são crimes hediondos. E mais, ela traz 3 crimes assemelhados a hediondos. Atenção você que está se preparando para o concurso, hein? Crimes equiparados, afinados ou afins a hediondos, que são, como eu sempre digo, os 3 T's. T de tatu, os 3 T's. Tortura, tráfico e terrorismo. Os hediondos, mais os 3 equiparados a hediondos, são crimes que recebem esta qualificação negativa. Isso tudo contra o réu, é claro. Quer dizer, não são suscetíveis de graça, de anistia, de indulto. Professor Anderson, eu sou promotor de justiça criminal, trabalho na execução penal. Então, todo final de ano, você sabe, o presidente da República baixa o decreto de indulto natalino. Primeira coisa que nós fazemos, eu pego o PEC, o processo de execução criminal, e vejo ali por qual crime esse sujeito foi condenado. Ah, por latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Não faz jus ao benefício. Por quê? Porque a lei assim o diz. A Constituição também o diz. Ou seja, eu acabo afrouxando demais na Constituição de 88, é a crítica, e aí eu tenho que apertar na lei dos crimes hediondos. Só que o que acontece? Eu apertei demais em 90 com a lei dos crimes hediondos. O que vem em 95? Vem a lei do rito sumaríssimo, a lei das penas alternativas, o juizado especial criminal. O juizado especial criminal, com a transação penal, com a composição civil dos danos, abre tudo de novo. Então é um ciclo. É a guerra dos maximalistas contra os minimalistas. A guerra dos rigoristas contra a guerra dos laxistas. Esta é a realidade com a qual nós nos encontramos hoje, e a resposta é sim, o direito penal do inimigo é uma tese maximalista. O que nós vimos na aula de hoje, então? Senhores, nós vimos que há um momento pós-finalista. As teses causalista e finalista, elas hoje são ponto de partida e não mais o ponto de chegada. Nós temos que ir além. Uma das teses pós-finalistas é a tese funcionalista. Nós vimos que há um funcionalismo moderado, ligado a Klaus Roxin, e um funcionalismo radical, ligado a Günther Jacobs. O funcionalismo moderado de Roxin diz que a função do direito penal é regrar a vida em sociedade. O funcionalismo de Jacobs diz que a função do direito penal é reafirmar a vigência da norma. É reafirmar a vigência da norma, é reafirmar a autoridade do Estado. E o Estado, para reafirmar a sua autoridade, ele pode tudo, porque o fim justifica o meio. O Estado pode, inclusive, tratar o delinquente como inimigo. O direito penal do inimigo, ele está ligado ao funcionalismo radical de Günther Jacobs, que deve ser criticado por você, ok? E com isso encerramos mais esta nossa aula, a terceira aula, e eu lembro a você, se você tem alguma dúvida, nos escreva para saberdireito@stf.jus.br, identifique o tema, identifique o professor, para que nós possamos dar uma resposta satisfatória, exaustiva à sua indagação, ok? Não esqueça que a nossa aula também estará à sua disposição no YouTube. Você procure por www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu lhe aguardo para a nossa próxima aula, onde nós veremos esta coisa nova, novíssima em direito penal, que é a quarta velocidade. Um abraço, tchau!